todos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No vídeo de hoje aqui do canal Assembleiano Apologista, nós iremos estudar sobre Nefilins, sobre a expressão os filhos de Deus, dali de Gênesis capítulo 6 e versículo 4. Será que realmente é isso que a Bíblia quer dizer? Conforme alguns teólogos e algumas denominações dizem que a expressão filhos de Deus ali eram anjos que tiveram relação com as filhas dos homens. Então nós iremos falar sobre esse assunto hoje. Quando nós olhamos ali em Gênesis capítulo 6, o versículo 4, nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 2, vamos ler o versículo 2 primeiro. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 4 agora. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, segundo esses versículos, alguns teólogos eles dizem que essa expressão filhos de Deus se referem a anjos caídos que tiveram relações com as mulheres dos homens daquela época e nasceram gigante. E a palavra gigante aí no hebraico é Nefilins. E quando eles provam também, lá em Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, eles provam que essa expressão é usada também para anjos, porque ali nós vemos claramente em Jó capítulo 1, no versículo 6 e no capítulo 2, versículo 1, que essa expressão também é usada, filho de Deus, é usada essa expressão para os anjos. Então eles juntam com esses versículos. E eles também lê lá em Judas, versículo 6, onde fala lá que alguns anjos lhes abandonaram a sua habitação. E depois eles ligam também com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né, onde diz que os anjos pecaram e foram aprisionados. Então eles argumentam que todos esses textos aí fazem ligação com o mundo antigo de Noé. Mas eu gostaria de vos dizer, amado ouvinte, que esses textos aí citados, né, se refere aos anjos de quando eles abandonaram os seus principados, de quando eles se rebelaram contra o nosso Deus e foram expulsos lá do céu. E não tem ligação nenhuma com o dia de Noé, mas se refere ao dia que eles foram expulsos lá do céu. E não bastasse isso, esses teólogos também, eles usam muito um livro chamado Enoque, um livro apócrifo, né, que não é genuíno, não foi inspirado pelo Espírito Santo, para poderem apoiar suas ideias. Eles não se baseiam essa tese, essa teoria somente na Bíblia, eles se baseiam num livro apócrifo chamado Enoque. Não bastasse isso também, o grupo das Testemunhas de Jeová, eles também creem nesse ensinamento, nessa doutrina. Nós fomos olhar no livro das Testemunhas de Jeová, cujo título do livro é Escute a Deus e Viva para Sempre, na página 12, ali diz que alguns anjos eles se ajuntaram à rebelião de Satanás e vieram para a terra. E eles se transformaram em humanos e casaram com as mulheres. E eles tiveram filhos sobre-humanos, que eram fortes e valentes. E na página 14 também desse mesmo livro, Escute a Deus e Viva para Sempre, na página 14 diz que quando teve o dilúvio, esses anjos aí eles abandonaram os seus corpos carnais, né? E aí que eles se tornaram demônios. Então esse é o ensinamento das Testemunhas de Jeová sobre esse assunto. Mas se nós formos ver, a realidade não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai nos ensinar que a expressão filhos de Deus, usada aqui em Gênesis 6 e 4, não é usada somente para anjos, mas ela é usada também na Bíblia Sagrada para homens, né? Os homens que são da linhagem e da promessa de Deus. E todos os homens que servem a Deus no dia de hoje, eles são filhos de Deus
tanto os israelitas quanto os gentios que servem a Deus, nós somos chamados de filhos de Deus também. Nós vamos ver exemplo na Bíblia Sagrada, que os descendentes de Sete, a nação eleita, a nação de Israel, eles eram chamados de filhos de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 14 e versículo 1. Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 14 e versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois filhos do Senhor, vosso Deus. Não vos darei golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Então aqui está falando, nesse versículo aqui, filhos sois do Senhor. E de quem está falando? Está falando aqui da nação eleita. O Senhor te escolheu de todos os povos. Então está falando de Israel, que são os descendentes de Sete. Então essa expressão, a Bíblia Sagrada nos mostra que essa expressão filhos de Deus é usada também para os descendentes de Sete. E então, quando se fala ali, os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, está se referindo os filhos de Sete conheceram as filhas de Caim, entendeu? Então nós vamos ver também que na Bíblia Sagrada, os homens espirituais, eles se tornam filhos de Deus. Vou passar uma lista aqui de versículos para você poder ler na sua casa. Vou passar aqui uma lista de vários versículos que mostram que homens espirituais, eles são chamados também de filhos de Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Filipenses 2, versículo 15, Romanos 8, versículo 14, capítulo 16, aliás, versículo 14, versículo 16, versículo 19, versículo 21 de Romanos 8. Lá em Mateus 5, versículo 9, João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 11, versículo 52, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, 1 João capítulo 3, versículo 10 e 1 João capítulo 5 e versículo 2. Todos esses versículos mostram que os homens espirituais, eles são chamados de filhos de Deus. E lá também em Romanos capítulo 9, versículo 8, diz que os filhos de Deus, aliás, diz que os filhos da carne não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são chamados filhos de Deus. Está lá em Romanos 9, versículo 8. Vou repetir novamente. Lá fala assim: os filhos da carne não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são. E lá em Lucas 20, versículo 36, diz que os salvos são iguais aos anjos, chamados filhos de Deus. Vou repetir mais uma vez. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 36, diz que os salvos, eles são iguais aos anjos, chamados filhos de Deus. Então aqui mostra que a expressão filhos de Deus não é usada somente para anjos, mas é usada também para os servos do Senhor. Então quando fala que os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 4, aqui Lucas 20, versículo 33, prova que essa expressão ela é usada para os servos do Senhor. E fala aqui que eles são iguais aos anjos, chamados filhos de Deus. Então fica claro aí nesse versículo. E lá em Marcos capítulo 8, versículo 38, Mateus 22, versículo 30, diz que anjos eles não se casam e não se dão em casamento. Então se os anjos eles não se casam e não se dão em casamento, eles são desassexuados, então isso significa que aqueles gigantes, a Bíblia ainda fala lá claramente, já existiam naquela época, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. A Bíblia fala que já existia, já havia gigantes. E depois também que eles conheceram, nasceram mais gigantes. Era somente uma raça de gigante. Então estou dando para os irmãos entenderem, né? Como que poderia ser anjo, sendo que aqui em Marcos 8, versículo 38 e Mateus 22, versículo 30, diz que anjos eles não se casam e não se dão em casamento. Então a Bíblia é clara que anjos eles não podem se relacionar com o ser humano. Então vamos aí para a conclusão desse assunto. Se depois do dilúvio existia gigantes, né, como nós vamos ver os nefilins, que existia também em Números lá, capítulo 13, versículo 33, vou citar até os nomes aqui, lá nós vamos encontrar Arba, Sensai, Aimã, Talmai e Golias, né?
Todos esses aí são os nefilins que aparecem agora ali em Números 13 e versículo 33. Isso prova então que os nefilins não são resultados aí de relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, conforme está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Mas que os nefilins, eles são apenas uma das muitas raças de homens gigantes que existiam naquela época. Entre eles estão, eu vou citar o nome agora das raças de gigante que existiu na Bíblia: os Anaquins, os Eminins, os Refaim, os Anzumim e os Uzins. Todas essas são raças de gigante que a Bíblia menciona. E se todos os nefilins eles foram mortos no dilúvio ali, sobrando apenas 8 pessoas, que era a família de Noé, então isso significa que todos os nefilins daquela época eles morreram. E como que agora aqui em Números capítulo 13, versículo 33, nós vemos de novo que existia nefilins. Então isso prova que simplesmente é uma raça de gigante, né, dos seres humanos, que não tem nada a ver com relação com os anjos. Porque se eles haviam morrido tudo, naquela época se fosse relação com o anjo, não tinha como nascer novamente, porque agora não tinha anjo para ter relação. Mas como nasceu novamente gigante, isso somente prova que isso é simplesmente uma raça de gigante que existia naquela época, somente dos seres humanos. Amém? Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado sobre o assunto e que Deus possa continuar vos abençoando e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e fiquem todos na paz do Senhor.